Olá, sejam bem-vindos a mais um Metrópolis Entrevista. Meu nome é Jade Abreu e hoje vamos conversar com o Defensor Público Geral do Distrito Federal, Celestino Schupel. Há 20 anos atuando na Defensoria Pública, Schupel já foi coordenador do Núcleo de Saúde e do Núcleo de Atendimentos Iniciais. Em abril, Schupel foi reconduzido ao cargo de Defensor Geral para o biênio 2024 e 2026. Obrigada, doutor, por seu tempo e a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre a gestão. É possível? Muito obrigado pela honra de estar aqui hoje, Jade. Ótimo. Bom, gostaria de saber com o senhor como avalia a primeira gestão e o que deve fazer nesse novo período no cargo. Bom, eu me candidatei ao cargo de Defensor Público Geral em razão dos rumos que a Defensoria Pública estava se direcionando. E eu tinha preocupação de fazer com que a Defensoria Pública fosse de encontro ao cidadão e não que fosse procurado pela população vulnerável dentro dos fóruns ou nos núcleos. E é por isso que a gente entrou nessa gestão, fazer com que a Defensoria chegasse à pessoa mais vulnerável, num local mais distante. E assim que a gente assumiu a gestão, eu e a minha equipe, nós colocamos fazer o trabalho de itinerância. Então o senhor avalia que foi cumprida essa forma de acessar mais fácil a população, a ponta, é isso? Foi cumprido plenamente. Hoje eu consigo chegar em todas as comunidades do Distrito Federal. Seja por intermédio das carretas que a gente utiliza, seja por intermédio de vans. Mas a gente chega à população mais vulnerável, inclusive muitas dessas pessoas não sabem nem os direitos que possuem. E é esse o motivo da Defensoria ter que ir ao encontro dessas pessoas. Recentemente, inclusive, a Defensoria Pública anunciou a nova unidade móvel para atendimento da população carcerária. Gostaria de saber se já está funcionando, como é que a gente avalia e como vai funcionar esse trabalho. Ao assumir a gestão, nós tínhamos apenas uma carreta. Nós ficamos dividindo esse trabalho com o atendimento penitenciário, com a carreta, e com os mutirões de atendimento jurídico às comunidades. Hoje eu posso dizer que nós temos 3 carretas que chegaram à Defensoria, mais 2 novas, inclusive mais modernas, com acesso mais facilitado. E essas carretas vão ser utilizadas, uma não exclusivamente, mas prioritariamente no atendimento penitenciário, tanto na penitenciária feminina como na masculina, mas também nos mutirões de assistência judiciária quando necessário. E outra carreta para nós buscarmos as escolas públicas para levar, né, o conhecer direito às escolas e levar os exames de DNA e atendimento jurídico às famílias carentes dessas comunidades distantes, principalmente as escolas públicas. Pode detalhar um pouco melhor essa questão das escolas públicas? Nós estamos iniciando esse processo agora. Nós estamos fazendo um convênio com a Secretaria de Educação e essa carreira vai visitar todas as escolas públicas do Distrito Federal. E nesse movimento da Defensoria com os professores, nós vamos levar tanto os conhecimentos do projeto Conhecer Direitos aos educandos, aos alunos da escola pública, mas também o exame de DNA às crianças que não possuem o pai registrado na certidão de nascimento e também o conhecimento para essas crianças a respeitar mais as mulheres e as coleguinhas para que nós chegamos a um tempo em que não haja violência contra as mulheres na nossa sociedade. Já existe um cronograma para essa carreta? Já, a carreta já chegou e nós estamos finalizando. Acredito que até o dia 29 de abril o governador assinou um decreto, né, estabelecendo esse convênio. Então a previsão é ainda este mês? E se Deus quiser, esse mês ainda. Perfeito. Nesse mandato. E é previsão também para quais escolas? Como é que é feita? Qual é a prioridade? Não, vamos visitar as escolas públicas. Sim, nós vamos ter uma equipe que faz esse planejamento para visitar as escolas e outra equipe que vai fazer o atendimento. E nesse atendimento às escolas nós levamos inclusive uma subsecretaria de assistência psicossocial, atendimento tanto jurídico como psicológico e de outras áreas que se façam necessárias para atender melhor as crianças. Perfeito. Em relação aos atendimentos específicos à população carcerária, como é que a Defensoria percebeu que era uma lacuna, que existia um vácuo para essa população e decidiu focar? A carreta se fez necessário em razão das dificuldades que nós tínhamos para atender os presos em sua plenitude, porque nós tínhamos que dividir os espaços com a OAB. Só que nós temos uma demanda processual muito grande no atendimento penitenciário, tanto no provisório quanto no definitivo, no cumprimento de pena. E para atender essa demanda nós precisamos levar uma estrutura para dentro das penitenciárias.
e as carretas foram um instrumento utilizado para poder atender todos os presos em menos tempo possível. É claro que existe um planejamento agora de construção de uma defensoria dentro da penitenciária. Só que isso ainda está em processo de licitação. Perfeito. Fase inicial ainda, então. Exato. Tá. Não. E a defensoria ela tem focado bastante em mutirões, unidades móveis, um pouco do que a gente estava conversando agora. Em sua opinião, como essa política faz diferença para a população? Quando você atende essas pessoas mais vulneráveis, mais simples, você descobre muitas vezes que eles não têm acesso ao celular, ou então não sabem mexer com os equipamentos. E muitas vezes essa população não procura a defensoria mesmo tendo seus direitos violados. Muitas vezes porque nem sabem que possuem tal direito. Um exemplo é que eu te falo, a conta social. Essas pessoas, para ter benefício conta social, têm que fazer o cadastramento no CRAS e fazer o requerimento junto a... Esqueci até o nome da empresa. A Neoenergia? Neoenergia. Então, faz-se necessário o atendimento da defensoria, levar esse conhecimento para as comunidades. O CRAS acompanha a defensoria, nós vamos fazer esse cadastramento no CRAS e, ao mesmo tempo, já faz o requerimento e já sai com a conta social. Então, faz-se necessário nós irmos de encontro à população mais vulnerável, exatamente para que ela tenha os seus direitos respeitados. Perfeito. É uma espécie também de busca ativa da defensoria. É isso? Exatamente. Exatamente. Faz com que a defensoria saísse do seu quadradinho, dentro dos fóruns ou dentro dos núcleos, para ir de encontro à população e realmente fazer com que a defensoria cumpra o seu papel constitucional, né, que é dar assistência jurídica plenamente às pessoas mais vulneráveis. E é por isso que o senhor, no início da nossa entrevista, ressaltou que agora chega a todas as regiões administrativas. Exatamente, nós vamos chegar em todas as regiões administrativas, nós temos 3 unidades móveis de atendimento, que são carretas, que são unidades que têm um potencial para atender muitas pessoas, mas também temos utilizados as vans para procurar algumas comunidades em que esses equipamentos não entram. Estou aproveitando também o seu passado no núcleo de saúde. Hoje estamos vendo um caos na saúde. No fim de semana a gente publicou reportagens informando que 41 crianças, e aí a maioria, se eu não me engano 29, tinham menos de 1 ano e estavam na fila para uma UTI pediátrica. Os pais mandando mensagem para a gente desesperados, pedindo ajuda. A defensoria está atenta a essa situação? Infelizmente, esses problemas de saúde já estão se arrastando por muitos governos. Nós atendemos não só a população do Distrito Federal, mas do entorno. Então, realmente, a estrutura da saúde pública do Distrito Federal ainda não conseguiu abarcar essas pessoas todas ao mesmo tempo. Só que esse sofrimento que a gente leva às famílias por falta de atendimento médico adequado, realmente faz com que nós nos sintamos meio, realmente, tristes, para não usar outro termo. Mas eu acredito que o governo do Distrito Federal está tomando as providências, né? Já entramos várias vezes em contato com a secretária de Educação, a secretária de Saúde, e também já tem algumas ações civis públicas para corrigir esses problemas da saúde pública, principalmente quanto às crianças. Isso que eu queria saber, quantas ações civis públicas já foram ajuizadas pela Defensoria? O senhor tem esse número? O número exato eu não tenho, mas eu sei que na saúde é uma quantidade enorme de ações civis públicas. Muitas delas já tiveram efetividade, realmente. O governo procurou dar cumprimento à decisão. Mas tem algumas que, infelizmente, a estrutura necessária é um pouco mais difícil. As UTIs é um caso desse. Apesar de já ter aumentado muito o número de UTIs na rede pública do Distrito Federal, ainda assim se faz necessário um número maior. Os pais eles reclamam muito disso e todos eles que conseguiram, falando com a gente, foi após tanta pressão em reportagem, quando entraram com processos e garantiram liminares para seus filhos. Essa tem sido a política adequada para os pais? Eles devem realmente procurar a defensoria? Quando você tem um familiar, não só criança, como um familiar, que necessita de um tratamento médico e não conseguiu na rede pública, você deve procurar a defensoria pública o mais rápido possível. Infelizmente, a tônica não deixa de ser uma regra de você ter necessidade de procurar a defensoria para garantir alguns direitos. Infelizmente, o ideal seria que, quando a família está passando por esse momento tão triste e tão difícil,
não houvesse necessidade de correr atrás do tratamento. Mas se o tratamento não é disponibilizado, deve procurar a Defensoria Pública, sim. E a Defensoria Pública tem uma estrutura montada não só no Nuclão, ao lado do Agarram, mas também no plantão à noite. Inclusive no plantão você não precisa nem se deslocar ao local para fazer esses pedidos de urgência. Você pode fazer pelo WhatsApp, que é o 93590015. Você manda o WhatsApp e o defensor do plantão já atende imediatamente, né, por WhatsApp, já pega as informações, pega os documentos e entra com a ação no plantão diretamente. Mas, infelizmente, muitas das famílias só conseguem acesso ao tratamento mediante demanda judicial. O que é triste, né? Que a população não deveria estar passando por isso, concordo. Inclusive, a resposta da Secretaria de Saúde, a nossa demanda em relação a isso a prioridade é casos graves e casos que foram judicializados. Então, a gente vê que é basicamente entrar na justiça. Infelizmente, nós somos instrumentos para buscar esse direito de uma maneira diferente daquela que deveria ser o normal. Ou seja, as pessoas ao procurar o hospital deveriam receber o tratamento, mas infelizmente ainda não é possível no Distrito Federal, e não é só no Distrito Federal, essa é a realidade no Brasil todo. Perfeito. Então eu gostaria de aproveitar esse finalzinho, a gente já está quase concluindo a nossa entrevista, para que o senhor explicasse à população como podem fazer para ter acesso ao trabalho da Defensoria, quem tem direito, onde buscar, o senhor comentou agora do WhatsApp, mas fora isso, qual documento leva, uma forma bem didática para a população. Bom, as pessoas que necessitarem de tratamento de saúde devem procurar o núcleo da saúde que fica ao lado da Agarram, ou então o núcleo do plantão, dependendo do horário. Os finais de semana e a partir das 18 horas podem procurar pelo telefone 93590015. O que ela deve ter disponível para procurar a saúde? O relatório médico e os documentos pessoais. Apenas isso. Em relação aos outros serviços da Defensoria, o que a Defensoria atua? Quais são as outras áreas que as pessoas podem buscar? Que às vezes não têm conhecimento. Isso. As pessoas que tiverem necessidade de procurar a Defensoria podem utilizar o núcleo que se situa na antiga Vara da Infância e Juventude 909 Norte. Nós estamos atendendo ali 60% da população do Distrito Federal com as demandas iniciais. Ela está preparada tanto para fazer mediação, conciliação, e quando não for possível, já damos entrada na demanda judicial. Quer dizer que em um ano de funcionamento da Subsecretaria de Mediação, nós conseguimos reduzir nas ações de família mais de 8.500 processos. Além dos processos que judicializamos contra a Fazenda Pública, reduzimos na média de 70%, além da CIVES, é claro. Então nós estamos reduzindo a judicialização e ao mesmo tempo garantindo maior eficiência e eficácia no serviço da Defensoria, porque nós conseguimos resolver o problema das pessoas de uma maneira mais célere e efetiva. Pode dar um exemplo? Porque é mais célere, porque é mais efetiva? Um exemplo simples. Eu tenho um casal que quer fazer o divórcio. Vai procurar o núcleo da 909 Norte, nós vamos solicitar a documentação, vamos chamar o outro cônjuge, vamos fazer um acordo entre eles e vamos homologar judicialmente de uma maneira bem rápida. Inclusive ganhamos o selo de eficiência do Distrito Federal, do governo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em razão de termos conseguido reduzir a judicialização em grande número, reduzindo assim a quantidade de processos que tramitam perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Doutor, quantos defensores temos hoje dentro da Defensoria? Nós temos hoje em atividade 259 defensores públicos. É pouco? É suficiente? Precisaria de mais concurso? Nós temos defensores aptos a assumirem o cargo se conseguimos recursos para nomear outros defensores. Essa demanda já foi levada ao governo do Distrito Federal e possivelmente ele deve liberar alguns cargos para serem criados e nomeados. Não só de defensores, mas também de servidores. Perfeito, doutor. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Uma informação? Eu quero dizer apenas para as pessoas que necessitam da Defensoria Pública, que devem procurar a Defensoria, que nós estamos lá para atendê-las. Nós temos a obrigação de acolher e de resolver os problemas que vocês trouxerem da gente. Quer dizer que nós existimos exatamente para atendê-los. Perfeito.
Muito obrigada. Estamos encerrando agora a entrevista. Eu gostaria de agradecer ao senhor pelo seu tempo, pelas explicações e também, claro, agradecer a você que nos assistiu e até a próxima.